a gravação. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem. Acabei que eu não deixei tempo para vocês comentarem, né, sobre as coisas que eu falei, mas nós podemos, talvez no final aqui da aula, comentar. Bom, sobre o latim, então, vocês viram que eu passei lá um exercício, né, do Fedro, né, a fábula de Fedro, onde eu explicava eu pedi para vocês, no exercício, que vocês resolvessem, indicando os verbos do texto e mostrando o tempo, pessoa e modo. Então, a gente vai ler a fábula toda, né, e aí vamos indicar o texto, né, mas os verbos. Eu vou colocar a resposta hoje, né, lá na pasta, mas é importante vocês verem, começarem a observar a forma da coisa, para ver como que os verbos estão dentro de um texto como esse, certo? O exercício da aula 12 vai ser vocês traduzirem uma parte desse texto. Então, eu vou traduzir um pouco, vocês traduzem o resto, né? Então, não vou poder traduzir todas as coisas, né, indicar todas as coisas da segunda parte do texto, né? Bom, então a fábula diz assim: Ad rivum meundem lupus et agnus venerant, siti compulsi. Né? Primeiro, o que é isso, né? Como a gente, para não perder tanto tempo, eu vou fazendo aqui, e aí se alguém tiver alguma dúvida de onde eu achei tal coisa, é só falar, tá bom? Bom, eu vou até repulsos, então, até aqui. Bom, Fedro, lupus e etanhas, né? O lupus é o lobo, agnus é um cordeiro, né? Então, ad rivum, né? Esse ad é uma preposição. Eu já falei por cima, mas eu quero que vocês consigam ver isso com os próprios olhos, né? As preposições, elas têm duas formas, né? A preposição, ela indica uma certa direção de algo, né? Então, por exemplo, para indica uma direção, né? Em direção a, certo? Para é uma direção a algum lugar, né? Assim como de é essa direção oposta, né? A partir de, né? O de significa o seguinte, imagina que tem, vamos inserir um emoji aqui. Imagina que tem um carinha legal aqui no meio, certo? O que é o de? O de pronto. O de é quando eu estou afastando daquela coisa, certo? De é um afastamento. O para é indo em direção à coisa, né? Isso eu sei que vocês sabem. No latim funciona da mesma forma. Como que é para em latim quando eu estou me aproximando da coisa? É ad. E como que é de? Bom, o de, ele tem três formas. Mas quando, né, o de pode ser a, ab, abs, essa é uma forma. A segunda é de e a terceira é ex. Mas quando eu estou me afastando da coisa, indo para outra, é isso daqui, ó, a, ab, abs. Cada um tem é tudo a mesma palavra, mas o a é quando a próxima palavra não tem uma consoante, uma vogal, começa com vogal. O
Ab é quando a próxima letra, a próxima palavra começa com a vogal. Aí coloca um A aqui, né? Para se juntar com outra palavra, né? E o abs é uma variação, né? Ah, uma coisa que eu só queria corrigir, que eu falei nas últimas aulas, eu falei errado, né? Mas foi uma falta de atenção. Eu disse que os pronomes, né? Ego, tu, ile, nós, vos, iles, né? Esse iles aí, eu não sei de onde que eu tirei ele, né? Obviamente não é. Existe aqui o ilis, né? Mas não é disso que fala, né? Depois, mais adiante, eu vou explicar os pronomes, eu vou explicar a diferença de hic para ile e para is, né? Esses dois aqui, eles têm um significado, às vezes, até parecido. Então, tanto isso aqui pode ser ele, ela, isto, né? Id no sentido de uma coisa no neutro, quanto esse ile também pode ser ele, no sentido de aquele, né? Então, por isso que eu posso usar ego, eu sou, né? Ego sum, tu és, ile est, ou seja, ele é, no sentido de aquele é. Eu estou falando daquele, aquela pessoa. Então, os pronomes são, até aqui está certo, eu posso dizer ego, tu, ile, né? Ou is, ele, né? Nós, vos, mas não existe esse iles que eu falei, eu não sei de onde que eu tirei isso, nem o iles também, porque aí já seria esse pronome com uma conjugação. O certo é ile, tá bom? É um plural, masculino, tá? Esse aqui é o correto. Ili, tá? Só uma correçãozinha das coisas que eu falei errado. Bom, então, o de indica afastamento, o para indica direção à coisa. No latim também. O de tem três formas, né? Esse ex é quando sai a partir de dentro da coisa. Esse de é quando eu falo sobre a coisa. Por isso que tantos tratados antigos começavam assim, né? De arquitetura, por exemplo, é sobre arquitetura. De oratore, sobre o orador, né? De anima, sobre o espírito, sobre a alma. Então, é de, ou seja, é sobre aquela coisa, acerca dela. Mas às vezes a gente usa em português o de para falar daquilo, né? Tipo, da arquitetura, do orador. Então, eu estou usando em português de mesmo, de mais o, né? Mas nesse caso aqui que eu estou explicando, de direção, é esse aqui. É o abs, né? Tanto que no dicionário, se eu pesquisar a primeira coisa uma das primeiras coisas que aparece é essa aqui, ó. Abs. É um ponto de partida, a partir daquela coisa. Um movimento que sai daquela coisa. Então, as preposições, ela tem sempre essa coisa de direção. O ad é em direção a algo, né? Adrivum eundem lupus et tainus venerant. O primeiro verbo é venerant, né? Então, o que é o ad rivum? Rivum, eu sei que é rio, né? Então, ad rivum é para o rio, né? Eu posso ir traduzindo meio que na ordem aqui, ó. Para o rio. E eundem. Talvez seja difícil achar esse eundem no dicionário, né? Mas o eundem é uma variação de idem, né? Vamos pesquisar eundem para ver se aparece. Não aparece mesmo. Seria Mas os mesmos? você perguntou se seria os mesmos. Seria se fosse. Se estiver tratando de lupus e ainus, seria os mesmos. Se estiver tratando de rivum, não pode ser os mesmos, né? Porque o rivum é plural, né? O eundem é o acusativo do idem, certo? Então, dá para ver pelo final aqui, né? Eundem, beleza, mas aí o idem também tem o em, né? Eu teria que pesquisar numa certa tabela. Então, eu pesquiso no site do Wikipédia, em latim, que eu já ensinei para vocês,
ele geralmente mostra, né, o acusativo masculino singular de idem. O idem é uma forma prática, né? É uma forma muito usada. Então, é um pronome demonstrativo, tem aqui nas tabelas, né? Aqui não tem, tem o ipse, mas não tem o idem. Mas ele tem várias declinações, tá vendo? Várias formas. Então, não espero que vocês consigam achar tão fácil. Mas aqui no Wikipédia, no dicionário latino, aparece. Então, aqui, ó, eundem, masculino. É masculino e é acusativo. Se é masculino e acusativo, é singular. E singular, né? Então, ele diz alguma coisa masculina, singular, no acusativo. O que está no acusativo? Bom, rivum está no acusativo. Por que está no acusativo? Eu ensinei que acusativo é objeto direto, certo? O rio, né? Alguma coisa que acontece com o rio. Mas as preposições, elas regem o caso da próxima palavra, da palavra ao qual elas se referem. Então, se é para o rio, não importa o caso disso daqui, tem que ser um, tem que estar em acusativo, porque a preposição ad, ela rege acusativo, preposição com acusativo. Então, ela precisa que a próxima palavra esteja em acusativo. Assim como abs rege ablativo. Então, se você vê essa letra, só o A sozinho, ou um ab, pode ter certeza que a palavra que está junto dela está, no caso, ablativo. E se você vê ela ad, pode ter certeza que a próxima palavra está no acusativo. Eu vou explicar isso melhor quando eu for explicar só as preposições, tá? Mas é basicamente isso. Então, o que eu tenho? Adrivum meundem, lupus et tainus venerant. O verbo é venerant, né? E aí, pensando na forma como eu ensinei para vocês de achar o verbo, vamos pensar que verbo é esse, né? Venerant, né? A terminação dele é NT, né? A terminação a desinência desse verbo. NT é terceira pessoa plural do não pretérito perfeito, certo? Se a terceira pessoa, se fosse venerunt, aí eu já sabia que era pretérito perfeito. Como é venerant, eu não sei ainda. Eu só sei que não é pretérito perfeito. É um não pretérito perfeito. Beleza. Então, eu tiro essa parte aqui do verbo, certo? Fica venera, né? Então, eu tenho que achar um verbo que tenha essa forma, esse formato, né, do verbo venera. Talvez, aqui embaixo eu vou deixar depois toda essa explicação aqui para vocês, tá? Talvez vocês não consigam achar o verbo venerant, porque ele é um verbo no mais que perfeito. Eu não ensinei o mais que perfeito, né? Mas essa é uma característica do mais que perfeito. A gente já vai se acostumando com ela. Ele tem esse era no meio. O mais que perfeito tem o era, o perfeito futuro tem era. Assim como eu ensinei que o imperfeito, pretérito imperfeito tem o pá, o mais que perfeito tem o era no meio. Então, você viu era, eu sei que é mais que perfeito, né? O mais que perfeito em português seria o passado do passado, né? Por exemplo, João veio aqui. Se eu quiser falar do passado desse veio, de quando João veio aqui, eu deveria falar. Em português ninguém fala assim, mas deveria se falar assim. Paulo viera aqui antes de João ter vindo, né? Ou seja, antes que João tivesse vindo, ou seja, o João veio, mas antes disso, o Paulo viera. É um passado desse passado, certo? Isso que é o mais que perfeito. Então, ele tem o era aqui no meio. Isso eu não estou ensinando mais que perfeito para vocês ainda, tá? Podem, já fiquem sabendo, mais ou menos, mas fica tranquilo que eu vou explicar isso melhor. E o verbo, então, é venerant, né, tá? O venerant, ele é desse verbo vir. Vene, né? Vene ou venire, né? Ele perde essa desinência final e soma com era e depois com a desinência da terceira pessoa. Formou o verbo venerant. Pronto.
como eu disse, não é para vocês... o exercício era indicar os verbos, né? Não é tradução. Então, fiquem tranquilos, né? Venerant é um verbo. Ele está no mais que perfeito, né? E eu sei disso porque ele tem esse era aqui no meio. Bom, então, como que vieram? O verbo veio, vir, né? Na terceira pessoa do plural do mais que perfeito. É vieram, certo? Então, eu tenho esse verbo, vieram. E eu sei que vieram para o rio. Esse undem significa o mesmo, né? É idem. O que é o mesmo aqui? É o lupus e o anhos? Não pode ser, né? Quem que veio para o rio? Bom, já ficou bem claro que, como o venera está no plural, quem veio para o rio foi o lupus e o anhos, né? O lobo e o cordeiro. O lobo e o cordeiro. O que não está claro ainda é esse undem, né? Porque é o mesmo, significa o mesmo, ou um mesmo. Mas como ele está no acusativo, e a única coisa que está no acusativo aqui é o rivum, eu posso ter uma certa certeza de que quem foi que vieram para, quem foram os que vieram para o rio? Foi o lobo e o cordeiro. Mas não para um rio qualquer, é para o mesmo rio, certo? Eundem rivum. Então, se eu fosse organizar isso aqui, ficaria assim, ó. Lupus et anhos venerant ad eundem rivum. Certo? O lobo e o cordeiro vieram para o mesmo rio, né? Cite compulse, não vou explicar agora. Em, em latim, isso aqui se chama ablativo absoluto. Ele significa uma coisa, ablativo é isso, né? Algo que é levado para longe, ou seja, é separado. É daí que vem também, tipo, absoluto, por exemplo. É algo que é afastado, né? Absoluto, ou seja, separado de tudo. Ablativo é também algo que é levado para o lado e separado. Bom, então, ablativo, levado separado de lado, absoluto, porque é levado de lado e está separado de todas as coisas. Então, é algo que a frase não depende dela. Então, para o mesmo rio vieram o lobo e o cordeiro. Cite compulse significa movidos pela sede. Se eu tirasse isso daqui, a frase continuaria fazendo sentido, né? O lobo e o cordeiro vieram para o mesmo rio. Isso aqui é algo a mais, né? É o que mostra pelo que eles estavam movidos para ir para esse rio, né? Compulse, então, é movido, né, no plural, pela sede. Tudo isso está no ablativo. Tá. Daí, superior stabat lupus, longeque inferior ainus, né? O verbo que eu tenho aqui é stabat, né? O verbo stabat, difícil de achar? Não, não é difícil de achar. Só é difícil... Ah, não coloquei aqui embaixo, tem que... Hum, é que eu já estou fazendo para vocês já isso aqui para mandar depois, né? Porque já é correção. Bom, stabat é o verbo estar, só que tá vendo esse formato bat aqui? Isso não tem muito essa cara aqui do pretérito imperfeito, né? Bat. Porque o ba é do pretérito imperfeito e o t é desinência de terceira pessoa. Ué. Ah, tá aqui. Né? Ba, desinência é ba, e o t, desinência de terceira pessoa. Então, é um verbo na terceira pessoa. Eu tenho certeza disso, porque não tem um N. Se tivesse um N aqui, seria a terceira pessoa do plural. Como não tem, stabat é terceira pessoa do singular. De qual tempo? Já achei, né? Imperfeito do indicativo. Só tem que achar o verbo, né?
Qual que é esse verbo? Bom, eu tirei, então, o bat, né? Sobrou está. Não tem nada, né? Mas, se eu pesquisar ST só, bom, tem muitas palavras que começam com A. Eu não vou achar, mas estou, eu acho, né? Estou, estás, stare. É o verbo de estar de pé. Daí que vem a palavra estante. Lucas, como que eu ia saber disso? Bom, vê como estabat parece com estava? Não se parece em português? Pois bem, então é preciso também que vocês tenham intuições, né? E a gente vai adquirindo com o tempo essas intuições. Mas é normal que a gente comece a ver essas intuições. Assim como, tipo, bibente, eu sei que tem alguma coisa a ver com beber. Fetiste, né, com fazer. Mihi, comigo, né? Possum, poder, né? Quereres, né? Querer, né? Então, a gente vai querendo, vai com o tempo desenvolvendo isso, né? Então, stabat, eu sei que tem a ver com esse verbo estou, stare, só que é no pretérito imperfeito. Então, é stabat. Significa de estou, né? Significa o quê? Significa estava. Estava de pé, né? É alguém que estava de pé. Os verbos latinos têm isso também. Não é só uma ação de estar, mas é estar de pé. Stabat. Daí, a palavra estante é um participio presente, assim como tem quem preside é o presidente, quem está, nesse sentido desse verbo estou, estare, é uma estante, ou seja, ela permanece de pé, fixa. A estante que a gente coloca livros, por exemplo, vem disso. Então, stabat é o verbo, certo? E já achei também qual que é o tempo verbal dele. Stabat o quê? Ó? Superior lupus, longeque inferior annos. Esse que, no final das palavras, ele significa o mesmo que et. Então, significa et. Ou seja, dizer longeque inferior annos é o mesmo que dizer et longe inferior annos. Deu para entender? Esse que é o mesmo que o et. Entenderam sim ou não? Entendi. Ótimo. Então, a partir de agora, comece a Sim. observar as palavras. Ok, Terminou com que, ótimo, maravilha. Terminou com que significa e isso. Oi? professor, é o seguinte, só voltar um pouquinho. Stabat significa duas coisas, em pé. Aliás, eu estava, mas estava em pé, só a palavra stabat? Não. Tem muitas coisas, né, que pode significar. Estar de pé, mas estar parado lá, né? Por exemplo, tem aquela hino famoso, né? Stabat Mater, né? É, Já ouviram esse hino? eu já. Então, esse hino Stabat Mater significa o quê? Que Stabat Mater Dolorosa. A mãe dolorosa estava. Só que não só estava, ela estava ali, ó, do lado de Cristo, firme, né? Então, Stabat Mater, olha a letra, né? Vamos ver aqui, ó. Hum, esse daqui. Gente do céu, por que que é? Geralmente eles aparecem aqui a letra, né? Aqui deve ter. Não. Stabat Mater dolorosa iuxta cruciam lacrimosa dum pendebat filhos, né? Enquanto o filho pendia, a mãe dolorosa, né? Junto de, ao lado de, né? Iuxta tem vários significados, inclusive de acordo com, né? Iuxta cruciam é tipo colada na cruz. A mãe dolorosa estava junto da cruz, mas não só estava,
é estar de pé firme ali do lado, certo? Então, stabat significa isso, é estar firme junto, de pé ali do lado. Ok? Sim, obrigado, professor. Valeu. Então, esse longeque significa e longe. Então, nós temos duas coisas aqui, ó. O lobo, aí nota, lupus está com cara de nominativo, né? Então, provavelmente, ele que está fazendo a ação. E o Ainos também está no nominativo, né? Com cara de nominativo. Termina com us. Se a gente olhar na Latina e Tábula, essa terminação de us é típica de nominativo, né? A gente sabe que lupus não é de quarta, então Ainos também não. Então, é um nominativo. Eles que estavam exercendo a ação. Então, quem estava exercendo a ação? O lobo e o cordeiro. Bom, o lobo estava de pé no lado superior. Vê como é a mesma palavra aqui no português, né? Se eu pesquisar superior, parece que é o comparativo de superos. É um lado mais alto, mais elevado. E aí vocês têm que imaginar. Imagina um rio. Imagina que o lobo e o cordeiro vieram para esse mesmo rio. Só que eles não vieram ficar no mesmo lugar. O lupus, né? Vou colocar no laranja. O lupus stabat superior, ou seja, mais acima, mais elevado. Lembra dos adjetivos comparativos que eu falei? Que eu expliquei? Então, superior é uma derivação disso daí mesmo. É um comparativo, né? Existe o superos, que é aquele que está em cima, e existe um que está mais acima do que o outro. Esse que está mais acima do que o outro, deixa eu só pegar minha água, porque eu estou com a garganta bem seca. Esse que está mais acima do que o outro é o superior, né? É daí que vem esse adjetivo de comparação. É o que está mais superior do que o outro. Esse é o superior. Daí que vem a palavra superior, em português. O lobo estava superior, como eu disse, longeque é o mesmo que et longe. Inferior, años, ou seja, et años stabat longe é inferior. Viu que o verbo está servindo para os dois? Porque os dois são nominativos. Então, são duas orações, mas as duas têm o mesmo verbo. Teve uma elipse aqui, um escondimento do verbo stabat, né? Estou, mais stare. Mas, mesmo que sumiu esse verbo, ele está aqui no segundo. Ó. O lobo estava de pé na parte superior, o cordeiro estava de pé na parte inferior. Só que não só na parte inferior, mas longe, né? Então, longe é um advérbio. Significa que não é só na parte inferior, mas estava um pouco longe. Né? Na parte inferior, ao longo, né? Longe. Então, a tradução fica algo como: o lobo estava de pé acima do rio, né? E o cordeiro estava ao longo, estava ao longo para baixo, né? Ao longo do rio, mais abaixo, né? O rio desce, então um estava acima, o outro estava abaixo, né? Estava abaixo do rio, né? Não é embaixo do rio, certo? É abaixo, né? Ou seja, descendo o rio. Tunc, falte ímproba. Aí, pessoal, talvez vão surgindo dúvidas para vocês sobre isso daqui. Não tem problema, é assim mesmo, né? Eu dou uma apertada agora, depois a gente volta para os exercícios mais leves. E aí depois a gente pode voltar nessas fábulas. E aí vocês vão vendo como que vocês vão se desenvolvendo. É interessante isso, tá? Não se preocupem se tiver bem difícil de entender. A ideia é essa mesmo. Tunc, falte ímproba, latro intitatus, iurgi causam intulit. Bom, o que eu tenho de verbo aqui, na verdade, é só intulit.
Incitatus também vem do verbo incitare, de incitar, mas ele está com a forma de particípio aqui, ó, incitatus, né? Então, o tunc significa então, né, na conjunção. Falte ímproba é um ablativo, os dois estão no ablativo, né? Então, significa uma garganta, a falte ímproba significa uma garganta ímproba, né? Ou seja, uma garganta maligna. É com a garganta má, né? O ladrão incitado, né? Intulit. Esse intulit é um verbo difícil de achá-lo, mas vem do verbo inferro. Esse verbo aqui é um dos verbos mais irregulares que existe no latim, tá? Por isso que é difícil de achar ele. Porque é levar para um lugar, né? Trazer, né? Mover, você pegar a coisa e levar para o outro, né? Portar a coisa, né? Mas não é só portar, porque portar é ferro só, mas é inferro, ou levar em algum lugar, certo? Então, intulit, tá vendo que tem a forma aqui, ó, intuli, que é o perfeito, né? Então, se infero é eu levo para algum lugar, intule é eu levei para algum lugar. Intulit, ele levou. Alguém na terceira pessoa levou, né? Então, esse aqui está no abativo, então eu posso meio que desconsiderar na hora da tradução, depois a gente coloca. Não estou falando que vai excluir, né, os ablativos. Mas o ablativo, ele não importa tanto para a oração acontecer, tá bom? Ele vai sempre me dar um meio pelo qual aquela coisa aconteceu, a forma como aconteceu, mas não vai falar da ação que aconteceu. O que eu preciso descobrir primeiro? O tunc é só uma conjunção, então eu posso deixar ela aqui, né? Tunc, né? Então, isso aqui é ablativo. O que eu tenho de verdade aqui? Ó? O latro, alguém, né? Intulit, ou seja, alguém introduziu em, levou, inspirou, trouxe, apresentou, né? No passado, alguma coisa. Bom, aqui a única coisa que eu tenho de nominativo que poderia ter incitado algo, que poderia ter levado algo, apresentado algo, seria o latro. É o único que está no nominativo. Então, o que eu sei? O que eu sei é que o latro intulit algo. Poderia ser causam intulit? Não, por quê? Porque a causa, ela está no acusativo. Ela não pode apresentar nada, introduzir nada. Iurdi. Será que iurdi pode ser? Bom, né? Iurdi, querela, disputa, né? Eu falei que quando não acharem pesquisando com I, vocês pesquisem com J, né? Isso acho que eu já falei. Então, iurdi iurdi é uma disputa, uma briga. Bom, só que está terminando com I. Isso pode ser genitivo. Então, iurdi é da disputa. Então, faz todo sentido que o ladrão intulit, ou seja, introduziu, né? Levar a disputa em introduzir, trazer, apresentar, inspirar, causar, né? E faz sentido causar, porque ele tem uma causa. Então, se tem uma causa, alguém causou ela, né? Só que eu não vou falar causou a causa. Então, eu posso dizer, intulit introduziu a causa do litígio, da briga, da querela. E ele fez isso intitatus. Isso é um particípio passado, né? Como eu disse, não vou explicar isso agora. Intitatus falte improba. Lucas, eu não conseguiria fazer isso nunca na minha vida. Muito bem, ninguém que está na fase de você estudando latim consegue, mas é importante ver como que a gente vai conseguindo fazer com o tempo, tá? E isso faz parte do desenvolvimento mesmo. Então, o ladrão
Aí, vamos ver se latro tem algum outro tipo de tradução. Latro, latrones, ó. Soldado mercenário, bandido, ladrão, malvado. Bom, depois a gente vai ver que esse lobo, na verdade, não quer roubar nada. Ele só é um malvado. Então faz mais sentido colocar malvado do que colocar ladrão, tá? Mas isso é uma coisa só de tradução, né? Introduziu a causa da querela, da briga, né? Incitado pela garganta má. Como assim garganta má, né? Isso é uma figura, claro. A falta ímproba, na verdade, a gente diria em português não garganta, mas pela língua, né? Tipo, incitado pela sua língua grande, porque ele era um linguarudo, aí ele introduziu o motivo da briga, né? Ou seja, não tinha briga, ele vai e introduz a causa da briga, o motivo da briga, né? E aí ele diz, né? Cur inquit. O verbo, isso aqui claramente é um verbo, né? Inquit. É um verbo de terceira pessoa, porque termina com T. Singular, né? Certo? Porque não é inquint, né? Não tem esse formato de INT, só o T. Então é terceira pessoa. E aí eu posso tirar o T, né? E aí, pesquisando, tirando o IT, aparece inquam, inquis, inquit. Veja que é um verbo defectivo, ou seja, é um verbo que tem um defeito, que ele não tem todas as conjugações, né? Então, inquam, eu digo, inquis, tu dizes, inquit, ele diz. É um verbo, então, no presente, do indicativo, terceira pessoa. Ele sempre vai aparecer quando tem falas, tá? Então, você pode gravar esse verbo aqui, ó, inquit, e depois, também esse daqui, ó, ait, significa a mesma coisa, tá? É dizer, é como a gente diz no português. Então, o lobo disse, dois pontos. Sempre que tem esse verbo aqui, inquit, eu posso, eu posso considerar que, ou então white, eu posso considerar que é. Então ele disse, né? Então, o malvado introduziu a causa da briga incitado pela garganta má. Aí, inquit, terceira pessoa. Né? Ou seja, alguém, né, diz, né? Quem que é alguém que diz? Bom, é o ladrão, o mal, o lobo ou o cordeiro. Como a gente está acostumado com a figura do lobo ser o mal, provavelmente é ele que é o mal, né? Então, o que ele diz? Por quê? Isso é uma pergunta. Por quê? Né? Por quê? Por que razão? Por que motivo? Turbulentam fetisti mihi aquam bibenti. O verbo que a gente tem aqui é fetiste. Né? Fetiste lembra fazer, né? Então, se eu pesquisar fetiste, aparece aqui, ó, ego feti, eu fiz. É o perfeito do verbo fatio, certo? Até que apareceu um fetiste aqui, mas esse é um perfeito de chio, que é outro verbo, tá? Não, não é esse. É o perfeito do verbo fatio. Então, fatio é fazer, colocar e tal. Então, eu faço, tu fazes, facere, né? Facere. Então, fazer. Aí, fete, ou seja, eu fiz. Isso aqui é outra coisa, supino, né? Então, fete. Bom, a gente já sabe perfeito. Então, eu sei que eu fiz em latim é ego feti. E se eu disser que alguém fez, bom, esse isti é terminação de segunda pessoa, no perfeito. Então, fetisti, tu fizeste. Né? Cur fetisti. Cur fetisti o quê? Bom, a única coisa que eu tenho de acusativo aqui, porque depois de um verbo tem que ter um acusativo, né? Ou seja, qual que é o acusativo que eu tenho? Turbulentam e aquam. Então, por que fizeste turbulenta aquam? Né? Por que fizeste, tornaste turbulenta a água?
E esse mic é para mim, né? Se diz, escreve mihi, mas se fala mic, né? Pode-se dizer mihi também, mas é melhor mic. Bibente. Ou seja, por que fizeste turbulenta a água para mim de beber? Ou seja, esse bibente é o quê? É um tipo de particípio. Como a gente ainda não teve aula de particípio, não tem como eu explicar para vocês exatamente hoje, né? Mas é um particípio presente. Significa algo de beber, né? Então, algo que foi feito para beber, para ser bebido. Então, a aquam bibente é a água de beber. Para mim, né? Então, em português, eu traduziria isso algo como ele diz. Ele quem? Bom, o malvado, né? Por que fizeste, ou seja, por que tornaste turbulenta a água, né? Tornaste para mim, né? Então, tornaste para mim, né? Ou tornaste a minha água, né? E a gente vai dando outras traduções para fazer mais sentido em português. No latim é assim que se diz, aquam bibente mihi, ou seja, para minha água de beber, né? Mas por que tornaste turbulenta a minha água, né? De beber? É uma pergunta que o lobo fez, certo? Ou seja, cordeiro, tornou turbulenta a minha água. Ou seja, o cordeiro mexeu na água e tornou ela turbulenta. Bom, será que isso é verdade? Veja, quem que estava acima do rio? Vamos lá, me responda. Lupus, cordeiro. O Tá. lupus. O Muito bem. lobo. Lupus está. O lobo estava acima e o cordeiro Uhum. estava abaixo. Então, como que o cordeiro abaixo pode ter mexido na água do lobo, né? Não dá, né? Então, esse lobo está inventando alguma coisa. Deve ser, no mínimo, uma mentira. A não ser que fosse o cordeiro que estivesse falando aqui. Mas é óbvio, não pode ser o cordeiro malvado da situação, né? O cordeiro é a imagem de algo bom. E o lobo de algo mal. Então, quem é o malvado aí é o lobo mesmo. E é ele mesmo que está dizendo. Por que você tornou, por que você fez turbulenta a minha água de beber? Ou fez turbulenta para mim a água de beber, né? Vamos colocar tornaste turbulenta para mim, né? Mesmo que não faça tanto sentido. A água de beber, né? Bom, laniger. Se pesquisar no dicionário, laniger, aparece o lanigeiro, né? Lanígero, né? É aquele que produz lã, é aquele que gera lã, né? Depois virou, por conseguinte, uma palavra que serve para ovelha. Em português seria algo como, tipo, o lanzeiro, entendeu? Aquele que dá lã, né? O laniger, o que ele faz? O laniger, temendo, contra. Esse contra significa responde, né? Então, em latim ficou laniger timens, ou seja, temendo, né, com medo, responde. Bom, o que ele responde? Qui possum, queso, facere quod quereris lupe, a te decurit ad meus haustus liquor. Bom, agora eu tenho certeza que foi o lobo que disse, porque o cordeiro agora respondeu, né? O que ele respondeu? Respondeu, qui possum queso facere quod quereris lupe. Ou seja, qui possum significa o que eu posso. Qui possum facere, né? Fazer. Quod quereris, né? E aqui estão alguns verbos, ó. Possum,
facere e quereres. Claramente, posso é o verbo poder, né? Se eu pesquisar, ele aparece, ó. Ego possum, tu potes, o infinitivo dele, poder, é posse, e o perfeito dele é potui. Eu pude, né? Eu fui capaz, eu tive o poder, né, de fazer algo. Então, possum tá muito claro. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, não coloquei. Deixa eu ver se tá faltando alguma aqui. Intulit, inquit, petisti, pare. Ah, tá faltando então aqui, ó. Possum, facere e quereres, né? Possum, facere e quereres. Bom, posso então, primeira pessoa do singular presente do indicativo, segundo o próprio dicionário, né? Presente do indicativo, posso. Essa é fácil. De qual verbo? Posse, né? Do verbo poder. Significa que posso, né? Facere. Bom, facere é infinitivo, certo? Termina com ere, termina com are, ere, ire, infinitivo, geralmente, né? Facere. De qual verbo? É do verbo fatio, né? Fatio, fatis, facere. Fazer. Né? Infinitivo, né? Então, se é infinitivo, significa o quê? Fazer. Né? Não tem muito o que buscar. E quereres termina com is. Então, é terceira pessoa, segunda pessoa, né? Quereris termina com s. S é sempre uma marca da segunda pessoa. Né? Tem aqui no singular e no plural, e tem aqui no plural também. Né? E aí vamos ver se a gente acha aqui. Não tem, né? E quero. Bom, quero tem. Deixa eu ver qual a melhor forma de vocês acharem esse verbo, né? Vamos pesquisar aqui no... É isso mesmo, né? Se eu pesquisar queries no dicionário, vai aparecer o verbo com essa forma, queror, né? Não vou poder explicar para vocês agora esse verbo, porque isso é um verbo depoente, tá? Então, ele tem a cara de voz passiva, mas ele tem significado de voz ativa. Não importa. Fiquem só com a tradução que eu vou dar, tá? Confiem em mim que é assim mesmo. Às vezes a gente quer saber tudo, mas é difícil, né? Quereres é a segunda pessoa do presente, ou então do quereres, né? Do futuro. Né? Mas aqui, com certeza, é presente, segunda pessoa, que significa soltar gritos de lamentação, daí lastimar-se, queixar-se, deplorar, gemer e tal, né? Significa o seguinte: segunda pessoa do singular presente do indicativo de quero. Significa queixas. Tu queixas, né? Então, o que significa isso daqui? Qui possum queso facere quod quereris lupe. Então, o que eu posso fazer, né? O que eu posso não faz muito sentido. Então, faz mais sentido eu dizer, aqui eu já estou até respondendo, né? Na verdade, eu não deveria fazer isso. Vamos só responder na ordem, né? Colocar na ordem. Qui possum
facere, né? Quod puereris, queso lupe, ou seja, como eu posso fazer, vê que são dois verbos juntos, posso em facere, quod quereris, né? Tudo junto. Como eu posso fazer isso do que você se queixa? Isso que você se queixa, o lobo, certo? Ou seja, você está tremendo minha água, mas como, né? Ou seja, o cordeiro, com medo, responde: como posso fazer isto que você se queixa? Esse queso é tipo um pedido de, de por favor, tá vendo? Procurar, obter, pedir, suplicar, ou seja, eu peço, por favor, por gentileza. Por isso, nas orações em latim, a gente pede muito para Deus, quesumus, ou seja, por favor, nós pedimos, né? É um por favor no plural. Nós pedimos, por favor, Senhor. Quesumus, né? Então, esse queso é, eu peço, né? Por favor, é tipo algo como, me responda. E lupe, ó lobo, né? É uma pergunta, mas o lupe está no vocativo, ó lobo. Então, como posso, por favor, né, lobo, fazer isso que você está se queixando? Fazer isso do que você se queixa, né? Isso. Então, como eu posso fazer? E aí tem um outro verbo, decurit, né? Também terceira pessoa. Então, se eu tirar isso daqui, fica fácil. É só pesquisar o verbo sem a terminação. Decurre é o perfeito de decurro. Tá vendo? Então, eu desço correndo, né? Eu corro, tu desces correndo, descer correndo, decurrere, e decurre é eu desci correndo. Perfeito. Decurrit é algo que desceu correndo, que desce, que corre, né? Fica claro como que eu estou chegando nesse resultado dos verbos. O resto da fábula não importa tanto agora. Mas pelo menos os verbos têm que ficar claro. Aquilo que eu já ensinei, né? Por exemplo, eu não ensinei verbo depoente, então vocês não precisam saber. Não ensinei mais que perfeito, também não precisa saber. Mas stabat é um imperfeito, então tem que saber chegar, né? Mesmo que seja difícil. A gente vai trabalhar mais esses verbos, tá bom? Mas tá ficando claro como que eu tô chegando no verbo? Sim, daí eu entendi Sim. como chegar nele. Sim, professor. Ótimo. Então, aqui tá. Decurrit, então, significa correu, né? Significa meio que algo no passado. O que que correu? Decorreu, né? Correu descendo, sei lá. Bom, aqui tem uma preposição a, que eu digo que significa a, ab, abs, né? E o T é um ablativo. Aqui, ó. Do ego, tu e se. Esse T é um ablativo. Então, esse A está junto com esse T. É algo que significa, se o ad significa para algum lugar, no caso, ad meus, né, para os meus, AT significa de ti. Então, algo decurit, ou seja, algo corre de ti para os meus. E depois tem um austus licor. O que que decurit? Algo decurit a te, de ti, ad meus. Bom, vamos pesquisar austus, né? Austus é esgotar, tirar água. Então, quando você faz essa ação de beber, você está esgotando a coisa, né? E também é o participo passado do verbo áureo.
O áureo significa eu esgoto, eu bebo, eu consumo. Austos é algo que foi consumido. Beleza. E líquor, o líquido, a água. Então, esse líquor está no nominativo. O líquor, né, no caso, que é aquilo que decorre de ti. O líquor que decorre de ti para os meus austos. Ou seja, a água decorre, vem de você para mim, para eu beber, para os meus austos, para as minhas bebidas, certo? Para essa ação que eu estou fazendo de engolir água, pois bem, essa água que eu estou bebendo aqui, ela vem de ti até mim. Então, como posso fazer isso do que você se queixa? Por favor, Alô. A água decorre de ti para mim, ou para os meus goles. Vamos colocar assim, certo? Em bom português seria o seguinte: o que aconteceu até aqui nessa fábula? Um lobo e um cordeiro vieram para o mesmo rio, o lobo estava acima, o cordeiro abaixo. E aí, o lobo, querendo caçar briga, né? Incitado, movido pela sua língua grande, né, pela sua garganta má, diz: por que você mexeu na água e fez ela turbulenta para mim? Você sabe que se mexer na água de um rio, suja o rio, né? E aí o cordeiro respondeu: como que eu posso ter mexido na sua água, se isso aqui é um rio, a água está correndo, e a sua água que vem para mim, e não a minha que vai para você? Né? Se ele pudesse dizer mais algo, ele falaria: seu louco. Né? Bom, é isso. Eu vou disponibilizar exatamente esse material para vocês aqui, tá bom? Depois tem mais verbos lá mais adiante, mas aí a gente termina na correção da atividade próxima. A atividade próxima já também está respondido, e eu coloquei vocabulários e expressões que vocês podiam não chegar nelas. Por exemplo, o siti compulsio, levado pela sede, o eram, Hercle, lacerat, forte improba. Então, tudo isso eu fiz, né? E aí, eu vou passar isso aqui para vocês. Vocês vão traduzir esse restante que falta da fábula. Vê que eu traduzi mais do que a metade, um pouquinho, né? Uma linha a mais. Então, vocês vão traduzir o restante dessa fábula. Se quiser traduzir ela inteira, pode, tá? Porque essa primeira parte que eu fiz é bom que vocês façam também. E semana que vem a gente vai corrigir a segunda parte e aí vai acertar os verbos que faltam aqui, tá bom? Corrigir o resto desses outros verbos. Se ficou dificuldades, eu imagino que tenha ficado, do texto em si, tudo bem, sem problema. O que a gente vai é fortalecer agora os trabalhos, os verbos, tá bom? Para ficar bem fixo na mente de vocês. Ok? Google. Ok. Ok, beleza. Ok, professor. Bom, do que eu falei no primeiro vídeo, né, eu vou encerrar a gravação aqui e se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Senão a gente vai, né, vou encerrar a aula e aí sem problema também, tá bom? Se ninguém quiser comentar nada. Ou pedir uma ajuda, enfim, estou aí para isso. Só uma dúvida sobre Pode? aquela tabelinha que tinha o Mirri e o Ego, Tu e C. O que é aquilo ali? Não entendi. Esse aqui? Isso. Tá. Bom, essa tabela aqui são todos os pronomes, né? Então, pronomes, por exemplo, ou demonstrativo, ou quando eu estou falando de algo que está perto. Isto, né? Isto, esta, este. Né? Depois, aquilo, aquela, aquele. Depois, ele, ela, ele. Né? No neutro. Depois, o que, a que, aquilo que, né? Algo, né? Não uma pessoa.
Qui, que, quod, significa o que, o qual, a qual, né? Os quais, depois, as quais, enfim. Isso aqui tem muitos significados. Nulos é ninguém, nenhum, né? Nenhuma, nullum, nenhum também, só que neutro. Ipse é o próprio, a própria, o próprio no neutro. E o ego tu se é o eu, o tu, e depois... Tá, primeiro vamos ver isso aqui, né? O eu sou eu mesmo, né? É uma pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Mas no latim ficou eu, tu e o se, para si, né? A si. Por isso que não tem aqui, tá vendo? Não tem o nome nativo desse se. O que significa essa tabela? Significa que o pronome eu, quando ele está no acusativo, ele aparece me. No português também é assim. Se eu digo eu fiz algo, eu falo assim. Agora, alguém fez algo em mim, aí eu uso em mim. Não digo ele chutou a bola em eu. Eu digo ele chutou a bola em mim, né? Então, é a direção que recebeu aquela... Se bem que isso não é acusativo, né? Mas ele me chutou, né? Eu não uso esse me chutou. O que significa? Chutou a mim. Isso em latim é me, como no português. Me chutou, né? Quando eu digo comigo, né? Em latim, é me também. Significa comigo. É o eu, só que no ablativo. Comigo, né? Para mim, uma certa direção. Dativo. Mihi, miki, certo? Mei, algo de mim. Né? Então, isso serve para todas as pessoas. Eu, primeira pessoa do singular, nós, nos, primeira pessoa do plural. E quando eu estou dizendo que algo foi feito diretamente para nós, eu digo nós também. Então, ele deu-me, né, um tapa. Então, ele deu o tapa em mim, né? Esse é uma ação indireta. Mas ele chutou-me, nos chutou, né? Eu uso um nos em português. Então, chutou a nós. Esse em latim é um nos. E se for para nós, algo que é feito para nós, ou conosco, é nobis em latim, né? Por isso que a gente diz miserere nobis, né? Tem de piedade de nós, mas isso é em português. No latim, seria algo como tem de piedade para nós, né? Dá piedade para nós, em direção a nós. Que, na verdade, é o dativo, né? Ou conosco, ou para nós, né? E o nostro é algo de nós, né? Essa é a primeira pessoa. E na segunda, se for tu que está fazendo a ação, eu digo tu. Se for algo que é feito diretamente para você, é te. Assim como acertou-te em português, né? Depois, contigo, né? Para ti, de ti. Depois o vós. Vós fizestes algo. Algo foi feito em vós. Ou seja, ele vos falou, né? Falou para vós. Falou-vos, né? Depois, só que em latim seria vobis, né? Para vós. Convosco, né? E depois de vós, de vocês, né? Depois para si, né? De si, a si mesmo, consigo mesmo. Enfim, essa tabela aqui, ela só está tratando dessas pessoas, desses pronomes pessoais. Eu e tu. Isso é um resumo, certo? Entendi, obrigado. Valeu. Algo a mais? Professor, sobre a finalidade que o senhor falou, o senhor quer que a gente faça e envie para o senhor, da forma que o senhor explicou lá? Não, eu vou encerrar a aula, e aí se tiver algum comentário a fazer, pode fazer agora, ou pode depois, se precisar de alguma ajuda no privado, ou se quiser comentar algo que os outros possam escutar também, sem problema. Aí aqueles que não quiserem mais participar, a gente encerra a aula e aí a gente fala sobre isso. Tá bom? Eu vou parar então a gravação, e aí os que quiserem sair, fiquem à vontade. Vamos só encerrar com uma oração, né? Em nome do Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos exules filieve, a te suspiramos gementes et flentes in ac lacrimarum vale.
ea ergo advocata nostra illos tuus misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Vamos encerrar a gravação e aqueles que quiserem